Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula de formação cristã. Antes eu quero compartilhar com vocês um texto aqui da Palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Então, eu amo esse texto da Palavra de Deus, porque ela nos revela o cuidado de Deus, o amor de Deus para as nossas vidas. Ela nos faz um convite a contemplarmos a criação do Senhor, as aves do céu que não trabalham, nem ajuntam em celeiros, não têm despensa, e o Senhor traz a provisão de cada dia. E assim como o Senhor cuida delas, quanto mais nós, né? Aqui no 26 tem uma pergunta no final: não temos nós mais valor do que as aves do céu? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Claro que sim. O Senhor tem cuidado de nós e Ele vai prover, Ele vai abrir portas onde não tem portas. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele não vai deixar faltar, né, o alimento, o sustento, o vestuário, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então vamos aprender a descansar no Senhor. Vamos aprender a viver sob os cuidados desse Deus, né, que tem nos ajudado, nos abençoado, que tem sido a nossa força, que tem sido o nosso refúgio. Que Deus possa abençoar a sua família, você, a sua família, e que você possa também levar essa palavra à sua família, falando: olha pai, olha mãe, olha tio, tia, vó. Deus, Ele dá o sustento às aves do céu. Ele não deixa faltar o alimento para elas, Ele também não vai deixar faltar nada para a nossa família, para a nossa casa. Deus vai prover todas as coisas. Amém? Então vamos lá agora dar continuidade ao nosso conteúdo da apostila de formação cristã. Nós falamos sobre respeito a si mesmo, como é importante nós valorizarmos quem nós somos, a nossa individualidade, a maneira maravilhosa como Deus nos criou, né? Mesmo com defeitos, com qualidades que todos nós temos que aprender a nos amar e nos aceitar como somos. Assim vai ser mais fácil a gente aprender a respeitar e amar o nosso próximo. Aqui nesse painel de abertura nós temos crianças diferentes, fazendo coisas diferentes, com personalidades diferentes, com estilo diferente, né? Cada uma fazendo uma coisa que gosta provavelmente, né? Um dançando, outro lendo, outra se maquiando. Esse daqui gosta provavelmente de esporte, essa daqui gosta de estar no computador. E nós temos que aprender a conviver, amar, considerar, aceitar as pessoas como elas são. Mas o princípio é, primeiro, ame e respeite a você mesmo. Então, na página 41, tem assim: você já refletiu sobre a importância de reconhecermos que somos pessoas especiais para Deus, não é mesmo? E se somos aceitos e amados por Deus, como devemos agir em relação às outras pessoas? Se Deus te ama como você é, com as características que você tem, com a sua individualidade, como que nós devemos agir com aqueles que estão à nossa volta e que são diferentes de nós? Como você age quando uma pessoa pensa diferente de você? Como que você faz quando você está com crianças que gostam de comer coisas diferentes, brincar de brincadeiras diferentes? Será que ali existe um conflito ou vocês entram em um acordo? Brincam um pouquinho do que o amigo gosta, depois brincam um pouquinho daquilo que você gosta. Como que você costuma agir? É bom a gente parar para refletir sobre essas situações, porque elas vão acontecer conosco. E nós precisamos saber o que é que Deus espera de nós, né? Aquelas crianças que você considera esquisitas, que usam roupas diferentes da que você costuma usar, um penteado diferente, um laço diferente, ou um corte de cabelo diferente. Como que você se comporta? Você costuma zombar? Você costuma dar risada? Ou você costuma aceitar as pessoas como elas são? Vamos refletir sobre essas questões? Então, aqui, para ler e compreender, observe o painel de abertura do capítulo, né? Que nós já falamos sobre ele, já observamos. Como são as crianças que aparecem nas imagens? São iguais?
Não, né? Nós já falamos que elas são diferentes, têm características diferentes, são na aparência, naquilo que aparentam gostar também, demonstram gostar, né? Uns gostam de ler, outros gostam de computador, e fisicamente também tem crianças loiras, brancas, tem uma criança negra, né? Então, nós somos diferentes e nós somos criados dessa forma. Na questão 2 tem aí, com quais dessas crianças você mais se identifica? Você pode se identificar com mais de uma. Você pode gostar de computador, mas também pode gostar de ler livros. Pode gostar de ler livros, mas também pode gostar de dançar, né? Então você pode se identificar com mais de uma, duas ou três crianças, né? Você vai colocar aqui, resposta pessoal, tá bom? E vamos lá, página 42. Gente, vocês podem as atividades fazer depois, vocês podem assistir às aulas, tá? E depois com calma podem voltar o vídeo, porque ele está no YouTube, e aí você com calma, sem estresse, pode responder as questões, tá bom? Página 42, no 3. Entre os tipos de crianças representadas, há algum com o qual você não gostaria de se relacionar? Justifique sua resposta. Eu sou tímido, eu não gosto de dançar, eu acho que eu não conseguiria me relacionar com essa criança aqui. Então, você vai pensar aqui, olhar nesse painel aqui, uma das quais você não gostaria de se relacionar e você vai justificar a sua resposta, tá bom? Agora, se você olhar aqui, você não tem problema com isso, você vai colocar ali, não teria dificuldades em me relacionar com nenhuma delas, tá bom? Resposta pessoal também. Vou contar a vocês uma história sobre uma menina diferente. Se você estiver com um livro de formação cristã, você vai ler em voz alta, junto com a prof, tá bom? Você vai acompanhar a leitura comigo. Então, a gente começa aqui na página 42 e termina aqui na página 44, tá bom? A gente vai, o texto termina na página 42, mas hoje nós vamos fazer até a página 44, tá bom? Então, vamos lá. Página 42, título do texto, Não Somos Figurinhas. Uma menina, muito ressabiada, era como se tivesse medo de gente. Família, padrinhos, vizinhos e professores não conseguiam entender o que a impedia de viver em paz com seus iguais. Mas o problema é justamente este, gesticulava ela, amaciando com seus dedinhos o pelo macio do seu gato magro, branco e preto, o bandidão. Não somos iguais, é tudo mentira. Eu olho para a Pati, o Ivan, o Ademir, a Tatá e só vejo diferenças. Página 43. Os adultos se entreolhavam desanimados e pediam mais explicações. Como diferentes, minha filha? Somos seres humanos, gente igual a você, iguais entre nós. 2 pernas, 2 bracinhos, 2 olhos, uma língua, um cérebro, 10 dedos na mão, 10 no pé. Bandidão não estava nem aí para aquela conversa sempre tão óbvia. Entediado, deu um pinote, abandonando o colo de sua dona. Mas, ainda no ar, enquanto preparava suas patas para uma aterrissagem em segurança, ouviu sair dos lábios dela. Também como um pinote, algo que a garota nunca havia dito. E quem não tem 2 pernas? Ou não escuta? Ou tem 2 olhos, mas um é de vidro? Ou é muito feio? Aí não é gente? Para ser gente não basta nascer? E os bebês não são diferentes? Por que vocês insistem em me convencer que somos iguais? Gente não é como figurinha que nós arrumamos em fila, deixando de lado as amassadas e as rasgadas para decidir o que fazer com elas depois. Bandidão estava emocionado, entendera tudo, ora pois. Confiante por ter conseguido, enfim, explicar sua angústia para os pais, ela experimentou uma sensação nova. Sentiu muita pressa de ir para a escola. Pela primeira vez sentia prazer em ser gente. Dedicou um último olhar de amor para Bandidão e seguiu pela rua. Texto de Cláudia Werneck, Não Somos Figurinhas, ilustrado por Orlando. Então, vamos lá tentar entender um pouco desse texto? Será que vocês conseguiram entender a angústia dessa criança aqui? Que todos falavam que todos os seres humanos são iguais, só que ela não encontrava tanta igualdade assim, ela só via diferenças entre as pessoas, né? E ninguém conseguia entender a angústia dela. E o que estava incomodando ela?
na pergunta 4 aí, o que incomodava a menina dessa história? Ela não entendia por que os adultos insistiam em dizer que as pessoas eram iguais, se ela só enxergava a diferença entre elas. Porque aqui, ó, se vocês olharem aqui nesse primeiro parágrafo da página 43, né? Os pais falam, somos seres humanos, gente igual a você, iguais entre nós, 2 pernas, 2 braços. Só que aí ela questionava, e quem não tem as 2 pernas? E quem não consegue, e quem nasceu cego, né? E quem não consegue ouvir? Quem nasceu surdo? Então, essas eram as dúvidas dela, né? Com relação às diferenças. E aí, na página 44, tem aqui um parágrafo do texto que diz assim, gente não é como figurinha, que nós arrumamos em fila, deixando de lado as amassadas e as rasgadas para decidir o que fazer com elas depois. Converse com seus colegas e professor sobre essa informação da menina e registre o que vocês compreenderam. O que vocês entendem dessa frase? Gente não é como figurinha. O que lembram na Copa? Não sei quantos de vocês compraram um álbum, tinha as figurinhas, algumas vinham repetidas. Aí o que a gente faz com as figurinhas repetidas? Às vezes a gente troca, às vezes a gente dá, outras pessoas amassam, jogam fora, né? Então ela estava dizendo aqui que nós não somos como figurinhas, né? Que somos arrumadinhos em fila, né? E a gente pode deixar de lado umas para decidir o que fazer depois. Não. Né? Ela quis dizer que todos nós somos diferentes e todos nós temos valor, somos importantes com as nossas diferenças, com as nossas limitações, né? E ninguém pode ser deixado de lado. Ninguém pode ser excluído. O desejo do coração de Deus é que todos sejam aceitos, todos sejam amados, todos sejam acolhidos. Não é isso que nós esperamos? Não é isso que nós queremos daqueles que estão à nossa volta? Não é isso que nós queremos, sermos amados, sermos cuidados, sermos acolhidos? Do mesmo jeito, é uma questão de empatia, se colocar do lugar do outro. Do mesmo jeito que nós queremos ser amados, aceitos como somos, nós também temos que entender o valor de todos os que estão à nossa volta, do nosso próximo, aprender a amar e a respeitar. E aqui tem uma imagem para refletir, né? Nós vamos só deixar a pergunta no ar e aí a gente continua na próxima aula, aqui na página 45. E a pergunta é assim, eles estão aqui conversando, os amiguinhos, né? E a pergunta é a seguinte, afinal, somos iguais ou diferentes? O que vocês acham? Converse aí com a sua família, quem está do seu lado, né, sobre esse assunto. E na próxima aula a gente dá continuidade. Um grande beijo, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.